Ela era a mãe suprema de todos os dragões, governante de inúmeros tipos de dragões. No entanto, ela se disfarçou de uma garotinha frágil prestes a ser violentada por bandidos. Alta traiu este inocente e jovem rei demônio para salvá-la. Mas não importa o quão lamentavelmente ela chorasse, ele permaneceu impassível porque sabia que, uma vez que ela o arrastasse para aquela caverna, ela o arruinaria. Originalmente, ele era apenas o 666º rei demônio deste continente, e todos sabiam como essa história sempre terminava. Reis demônios estavam destinados a cair perante heróis. Então ele tomou uma decisão firme. Ele não seria mais um rei demônio. Em vez disso, 20 anos antes do nascimento do herói, ele conquistaria o império mais forte da humanidade e se coroaria rei. Com grandes ambições, ele entrou no mundo humano, apenas para ser confundido com um caipira por soldados patrulheiros. Enquanto ele se perguntava se estavam falando dele, lanças já estavam apontadas diretamente para seu peito. Após uma breve pausa, ele sorriu e se apresentou calmamente como Deus. Imediatamente, um cavaleiro corpulento deu um passo à frente e gritou: "Pirralho arrogante, como ousa usar o nome de um deus antigo? Você tem alguma ideia de que esta é a capital do reino de Vil?" Deus inclinou a cabeça em confusão. "O reino de Vil é realmente tão impressionante assim? Ele me deixaria ser rei?" O cavaleiro, chocado com tal blasfêmia, sacou sua arma e a apontou para a cabeça de Deus. Um brilho frio passou pelos olhos de Deus. No instante seguinte, a cabeça do cavaleiro explodiu. Os soldados restantes congelaram em choque. Então, uma após a outra, suas cabeças também explodiram. Antes que alguém pudesse resistir, todos eles caíram aos pés de Deus. Ele pendurou os corpos dos soldados de cabeça para baixo. Sua voz trovejou pela capital: "Humanos, deem as boas-vindas ao seu novo rei." Uma aura aterrorizante cobriu a cidade real, forçando os sobreviventes a recuarem em direção aos portões do palácio. Mas no momento em que avistaram Deus, o terror tomou conta de todos eles. Ele parecia um demônio que voltou direto do inferno. Por onde quer que ele passasse, corpos se amontoavam. Em meros momentos, apenas um único cavaleiro sagrado permanecia, mal se aguentando. Ele o observou com interesse. O cavaleiro cantou: "Ó Deus criador deste mundo, conceda-me o poder para destruir a escuridão." Uma luz sagrada desceu sobre ele. Erguendo sua espada sagrada, ele desferiu seu golpe mais forte em Deus. Uma onda massiva de energia varreu o castelo. No entanto, no segundo seguinte, o medo se espalhou pelo rosto do cavaleiro. Com nada mais que um leve aperto, Deus parou o ataque. "Não fale sobre deuses na minha frente." Em um instante, ele apareceu atrás do cavaleiro. Ao mesmo tempo, um coração ainda pulsando estava firmemente apertado em sua mão. O cavaleiro sagrado caiu a seus pés, consumido pelo terror. Então Deus entrou no salão final. Os cavaleiros restantes protegeram seu rei com seus corpos. Sentado no trono, o rei o encarou sombriamente. "Quem é você? Você quer governar este reino? Então vamos conversar." Antes que Deus pudesse responder, um soldado interrompeu tolamente. "Como ousa falar o nome do rei tão casualmente?" Deus simplesmente estalou os dedos. A ralé insignificante caiu morta no local. O cavaleiro se molhou na hora. Deus saltou no ar, um par de asas negras como piche se abrindo atrás dele. No instante seguinte, ele estava diante do rei. "Agora," ele disse calmamente, "podemos finalmente conversar?" O rei gritou em pânico: "O que você quiser, eu lhe darei." Deus casualmente exigiu que o reino fosse entregue a ele. O rei retrucou, gritando histericamente: "Tudo, menos isso." Deus coçou a orelha, totalmente indiferente. "Se for esse o caso, eu mato você. Depois que eu me casar com sua família, o reino ainda acabará sendo meu." O rosto do rei se contorceu de raiva. "Entendi. Você está atrás da minha filha." "Claro que não. Ela é a flor real do continente íntegro." Deus não mostrou interesse algum. Ele nem sabia que o homem tinha uma filha. "Eu não quero sua filha. Eu quero o trono." O rei ficou ainda mais zangado. "Por que pegar algo que não lhe pertence?" Deus respondeu friamente: "E isso realmente pertence a você?" O rei tentou argumentar: "O reino pertence à família real." Deus o interrompeu sem piedade: "Você não o tomou de outra pessoa? Você desfrutou deste assento por décadas. Agora, eu vou pegá-lo." O rei rugiu: "Se você fizer isso, a corte imperial nunca o perdoará." Deus riu com desprezo: "A corte imperial? Quem se importa?" Enquanto ele falava, uma onda aterrorizante de poder irrompeu de Deus, varrendo todo o palácio. Tudo ao redor deles foi reduzido a ruínas. Olhando para o cadáver carbonizado do rei, Deus não sentiu nenhum traço de aura de sangue puro e um pingo de decepção. Ele olhou fixamente para o céu. Então este é o poder da humanidade? Eles não estavam nem um pouco preparados. Pensando bem, isso era natural. Ele havia despertado 20 anos mais cedo.
O herói ainda não havia nascido. Neste continente, a guerra entre reis demônios e a humanidade durou 66.580 anos. Todas as vezes, terminou com a derrota do rei demônio. No entanto, a cada 100 anos, um novo rei demônio surgiria. E, sem falhar, um herói apareceria e derrubaria o rei demônio. Como o 666º rei demônio, Deus aprendeu com as falhas de seus predecessores. Ele despertou 20 anos mais cedo para pôr um fim a tudo isso, para mostrar ao mundo exatamente como ele seria destruído. Nesse momento, uma figura graciosa entrou correndo no salão. Lágrimas encheram seus olhos enquanto ela o encarava com pesar. Quem é você? O que você fez com meu pai? Deus fez uma pausa e então se lembrou. Ela era filha do rei, Eiprio. O rei está morto, ele disse calmamente. Vou me casar com você e herdar o trono. Ao ouvir que seu pai havia morrido, Eiprio o encarou incrédula. Antes que ela pudesse falar, Deus estalou os dedos levemente. Sua expressão ficou vazia. Ela caiu de joelhos. Este corpo humilde pertence a você. Por favor, aceite-me, mestre. Deus parou na frente dela e levantou seu queixo gentilmente. A partir de agora, você será minha primeira humana. Então sua voz ficou fria. Pare de se esconder. Saia agora antes que eu arranque seus olhos. O espaço tremeu e uma figura emergiu lentamente de elefante. Como esperado de você, meu senhor, seu servo leal, Ares, saúda seu soberano. Não demonstrou surpresa. Você não estava servindo meu pai? Por que me seguiu até aqui? Ares curvou-se respeitosamente. Seu corpo foi concedido pessoalmente pelo antigo rei demônio. A partir deste momento, você é meu único mestre. Deus o dispensou com um gesto. Eu não vou voltar para o reino dos demônios. Para sua surpresa, Ares sorriu e concordou sem hesitar, dizendo-lhe para fazer o que quisesse. Essa resposta apenas deixou Deus mais desconfiado. Ares gesticulou em direção à princesa humana. Meu senhor, você não estava planejando plantar sua semente nesta mulher? Então seu tom de voz mudou. Por 80 anos, eu o criei com minhas próprias mãos. Meu treinamento foi duro, quase o espanquei até a morte. Mas antes de você entrar no ovo do despertar, eu era o único demônio que realmente o amava. Difícil acreditar que o pequeno que mal conseguia andar naquela época agora está interessado em mulheres. Ver Ares ficar tão sentimental fez Deus querer engoli-lo inteiro. Ele repetiu firmemente. Cansei de ser um rei demônio. Eu quero viver como um humano normal. Ares não ficou com raiva. Em vez disso, ele sorriu calorosamente. Então faça o que quiser. Essas palavras apenas aprofundaram a suspeita de Deus. Com um suspiro, Ares perguntou, houve uma razão especial para você atacar este reino? Eles invadiram suas terras ou cobiçaram tesouros demoníacos? Deus deu de ombros. Eu não pensei tão longe. Eu só pensei que ser um rei humano parecia legal. Para sua surpresa, Ares estava em êxtase. Como esperado do nosso rei demônio, você veio ao mundo humano, tomou o maior reino, matou seu rei, planejou se casar com a princesa e até pretendia viver como um homem comum. Mesmo alguém do meu nível não ousaria imaginar tal plano. Essa previdência prova que você é um rei demônio nato. Mas não se preocupe, mesmo que nos abandone, levarei seu filho de volta ao reino dos demônios e o criarei como o próximo rei demônio. Em 20 anos, ele o substituirá como 660º rei demônio e descerá sobre o mundo. Ouvindo isso, Deus ficou sem palavras. Ele olhou para a princesa humana ao seu lado, profundamente aliviado por ter escapado por pouco do desastre. Deus percebeu, com um choque persistente, que tinha apenas 80 anos, mal no auge da vida, e quase se tornará pai. Então sua expressão mudou de repente. Um enorme feixe de luz explodiu de sua boca em direção a Ares. A força aterrorizante reduziu cadeias de montanhas em um raio de 100 milhas a cinzas. Ele não estava tentando matar Ares, apenas desabafar sua raiva. Ele quase caiu em uma armadilha humana. Da próxima vez, ele queria um aviso mais cedo. Ares congelou no lugar. Aquele único golpe provou que este rei demônio não era nada como os anteriores. Talvez desta vez, eles pudessem realmente vencer. Ainda assim, Ares advertiu que se tornar um rei era conspícuo demais. Deus deu de ombros, então ele seria um guardião justo, o companheiro de um herói. Ninguém jamais suspeitaria que o parceiro do herói era o próprio rei demônio. Deixe o herói tolo avançar enquanto ele fica para trás, colhendo silenciosamente as recompensas. O pensamento fez Deus cair na gargalhada com sua própria genialidade. Ares quase desabou, advertindo-o para manter a sanidade. Sem um rei demônio, não haveria herói para fazer parceria. Deus o ignorou, saltou para frente e disse a Ares que eles iriam encontrar o herói. O tempo todo, tudo ao redor deles estava sendo observado por uma presença misteriosa. O 666º rei demônio parece defeituoso. Origens humildes e inteligência questionável. A voz murmurou. Minha chance chegou.
Essa presença era a mãe suprema de todos os dragões. Logo depois, Deus relaxava em uma carruagem, apreciando a paisagem. Ares se perguntou por que eles simplesmente não voavam em vez de se arrastar de carruagem. Deus respondeu bruscamente que voar apenas os anunciaria como demônios. Ares apontou para o castelo em ruínas e retrucou que todos já sabiam. Deus fingiu não ouvir. Ares perguntou novamente por que seu senhor não se tornaria um herói. Deus explicou que companheiros não precisavam de linhagens. Encontre um tolo para liderar o ataque e conte o dinheiro por trás. Os heróis neste mundo eram classificados. No topo estavam os heróis de rank S, matadores de dragões. Depois vinham os matadores de gigantes de rank A, e então os matadores de demônios da água de rank B. As classificações eram gerenciadas pela administração de heróis do Santo Império. Havia também heróis de rank F. Os mais baixos dos baixos, sem apoio dos nobres e não amados pelo povo, tão descartáveis quanto vegetais podres. No entanto, a linhagem importava mais do que o rank. 66.580 anos atrás, o primeiro Salvador, herói e santa mataram o primeiro rei demônio. Seus descendentes se espalharam pelo mundo. Quanto mais pura a linhagem dentro das grandes famílias, mais forte seu poder espiritual. A cada século, o herói de sangue mais puro se ergueria para enfrentar o rei demônio. Nada disso interessava a Deus. Aquela guerra sem fim foi o motivo pelo qual ele ficou preso em um ovo por 80 anos. Agora ele só queria se esconder atrás do herói e viver como um homem rico. Uma borboleta esvoaçou sobre sua cabeça. Uma brisa suave despenteou seu cabelo. A luz do sol quente o banhou, enchendo-o de tranquilidade. Tudo no mundo humano parecia lindo. Ele deveria ter ficado no ovo por mais 20 anos e morrido para um herói ao pisar aqui. Mas ele escapou e talvez esse tenha sido o caminho mais sábio. A profissão de rei demônio estava fadada à extinção. Deus relaxava na carruagem de Ares, saboreando a vista. Ares ainda tentava persuadi-lo a voltar para o reino dos demônios. Deus estava prestes a recusar categoricamente, quando um grito de socorro soou, atraindo o olhar de ambos. Uma mulher aparentemente frágil estava sendo perseguida por dezenas de bandidos. Ao vê-los, ela implorou desesperadamente por ajuda, alegando que estava sendo caçada. Thaís não se moveu um centímetro. Ares perguntou por que ele não ajudava uma dama em perigo. Thaís respondeu que era suspeito. Como eles apareceram tão de repente numa planície aberta? E dezenas de homens realmente não conseguiriam pegar uma mulher? Ele olhou para Ares com ceticismo. Isso não é uma armação sua, é um resgate encenado, casamento e 2 herdeiros para o reino dos demônios. Ares balançou a cabeça veementemente. Ele nunca sugeriria algo tão idiota. A essa altura, a mulher correu para a carruagem, soluçando por ajuda. Quando Deus hesitou, ela chorou mais alto, alegando que bandidos mataram sua família e pretendiam violentá-la. Deus recusou calmamente. Ele só caçava dragões. Lidar com bandidos não valia seu tempo. No momento em que Deus terminou de falar, ele ouviu a mulher resmungar baixinho. Que idiota! Por que ele é tão complicado? Deus imediatamente se animou e apontou para ela. Ei, você acabou de me insultar? Eu ouvi isso. Bem quando ele estava prestes a lhe dar uma lição, uma foice voou pelo ar e se chocou contra sua carruagem. Eram os bandidos. O líder deles gritou, bonitinho, suma daqui se não quiser morrer. Deus sentiu uma pontada aguda no peito. Sua preciosa carruagem tinha sido danificada por esses desgraçados. No segundo seguinte, chamas roxas irromperam sobre o corpo do líder dos bandidos. Seus homens correram para ajudar, apenas para descobrir que o fogo não podia ser extinto e só queimava mais forte. Thaís disse calmamente, isso é fogo do submundo. Queima até você morrer. Mas alguém quer tentar? Os bandidos se espalharam aterrorizados. A mulher parecia sem palavras. Eles correram bem rápido, então ela se aproximou novamente. Os bandidos tomaram nosso templo. As sacerdotisas foram escravizadas e a relíquia sagrada foi roubada. Por favor, nos ajude. Deus não tinha intenção de acreditar numa mentira tão óbvia, mas a frase seguinte dela o fez congelar. O templo é dedicado ao Deus de todos os dragões. Se você expulsar os bandidos, nós lhe daremos a relíquia sagrada, o elmo do dragão dourado. Liderado pela mulher, Deus montou em Ares montanha acima. Ares reclamou, nós poderíamos voar. Por que não estamos voando? Idiota! Deus esbravejou. Você quer que as pessoas me reconheçam como um rei demônio? Então por que você mesmo não anda? Ares retrucou. É uma questão de dignidade de rei demônio. Deus respondeu seriamente. Um rei demônio não anda. A mulher continuou correndo pelo íngreme caminho da montanha por meia hora sem desacelerar, afastando-se firmemente deles. Aquilo era altamente suspeito. Nenhuma mulher comum conseguiria fazer isso. Deus não se importava. Quem ela é não importa. Se ela estiver mentindo, vou esfolá-la e fazer roupas com sua pele.
No caminho, ele perguntou a Ares, dragões adoram deuses? Ares balançou a cabeça. Não, um deus dragão é apenas um título, o mais forte entre os dragões. O mesmo que um rei demônio. Deus já tinha sua resposta e começou a calcular suas chances. Depois que Ares ficou completamente exausto, eles finalmente chegaram ao cume. Não havia bandidos, apenas um templo solitário. Deus empurrou a porta e entrou com Ares. Onde estão os bandidos e o elmo do dragão dourado? Ele gritou. Entregue enquanto ainda estou sendo educado. Ares sentiu o perigo e o avisou, mas era tarde demais. As portas se fecharam com força. Uma pressão esmagadora desceu enquanto a mulher aparecia, não mais fingindo ser fraca. Deus sorriu. Então você é a bandida que tomou o templo? Onde está meu elmo? Ela zombou. Você ainda não entende sua situação? Ajoelhe-se perante a mãe de todos os dragões, a única e suprema deusa da espécie dos dragões. Ares ficou pálido. Se ela realmente era a deusa dragão, este era seu domínio absoluto. Deus murmurou, mãe de todos os dragões, a deusa da alma dos dragões. Satisfeita com a reação deles, ela disse, se estão com medo, ajoelhem-se e implorem. Eu posso poupá-los com uma condição. Antes que ela terminasse, Deus começou a discutir com Ares. Mãe de todos os dragões, deusa da alma, um título bem legal. Talvez eu devesse me apresentar assim também. A sombra que observa toda a escuridão. O líder masculino da melancolia, rei dos demônios. O que você acha? A mulher tremia de raiva. Você também. Como ousa me ignorar? Num instante, ela apareceu ao lado de Deus. Chamas selaram a área. Este é o domínio dourado dos dragões. Até mesmo um rei demônio não tem chance aqui. Ajoelhe-se diante de mim agora, Deus, o 666º rei demônio. A submissão é sua única escolha. Thaís respondeu secamente, congelando a expressão dela. Se você é realmente um dragão, posso arrancar sua pele e fazer roupas com ela. A deusa dragão explodiu em fúria, mas Thaís pressionou suavemente um dedo contra os lábios dela. Peça desculpas, disse ele friamente. Você me enganou. Vim ao mundo humano para viver tranquilamente como parceiro de um herói. Você fingiu ser uma garota indefesa e nos atraiu até aqui. Então você exigiu que nos ajoelhássemos. Só porque você é uma deusa dragão, acha que pode fazer o que quiser. Ares o apoiou. Exatamente. A arrogância nascida do poder ainda é arrogância. Deus calmamente apontou que os dragões foram os primeiros a violar o tratado de paz, então o pedido de desculpas deveria vir dela. Ouvindo o raciocínio deles, a deusa dragão hesitou. Por que isso realmente faz sentido? Será que eu realmente estou errada? Mas a arrogância era sua segunda natureza e ela nunca havia baixado a cabeça para ninguém. Vendo-a hesitar, Deus fingiu ir embora com Ares. Atrapalhada, a deusa dragão gritou rapidamente. Você já está indo embora? Você não vai pelo menos me ouvir? Deus insistiu. Peça desculpas primeiro. Se não, esqueça. Seu pedido de desculpas não vai me render dinheiro de qualquer maneira. Ele se virou como se fosse embora novamente. Depois de alguns passos, uma voz fraca veio de trás. Me desculpe. A expressão de Deus mudou instantaneamente, e ele correu de volta para ela com um sorriso. Ele deu um tapinha gentil na orgulhosa cabeça de dragão dela. Não foi super satisfatório, mas já que você se desculpou, aceitarei generosamente. A deusa dragão sentiu que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que. No final, ela só pôde deixá-lo assumir o controle da situação. Certo, disse Deus. O que você realmente quer de mim? A expressão dela ficou séria. Preciso que você casse dragões renegados. Deus franziu a testa. Você está falando sério? Você é a mãe de todos os dragões e está me pedindo, o rei demônio, para lidar com a espécie dos dragões? Eu pareço estúpido? Continue falando besteira e eu mesmo arrancarei suas escamas. Com um suspiro, ela explicou. Embora dragões e humanos tivessem assinado um tratado de paz, profundas divisões se formaram na sociedade dos dragões. Dragões que perderam seus filhos para os humanos formaram uma facção radical. Eles usaram uma magia estranha e desconhecida para infectar dragões que queriam viver em paz. Através desses dragões controlados, eles atacaram vilarejos humanos tentando reacender a guerra entre humanos e dragões. Não posso permitir que crianças inocentes sejam transformadas em ferramentas de guerra. Deus finalmente entendeu. Então você queria parar os dragões controlados. Certo. Mas o que eu ganho? Seus olhos brilhavam com pura ganância de comerciante. Vendo esperança, a deusa dragão perguntou, o que você quer? Deus levantou 5 dedos, 5 escamas de dragão por captura, mais uma arma e um conjunto de armadura forjados com sopro de dragão. Ela franziu a testa. Esse equipamento vale 1000 moedas de ouro por conjunto. E se você me enganar? Deus estalou os dedos sem hesitação. Um contrato demoníaco apareceu.
Ele cuidaria dos dragões renegados e ela pagaria em escamas e equipamento. Se ela o quebrasse, se tornaria sua escrava. Era um contrato demoníaco de vínculo de alma ativado simplesmente ao pronunciar o nome verdadeiro. A deusa dragão assinou sem mais hesitação. Ela não notou o sorriso significativo que surgiu nos lábios de Deus enquanto ela falava seu nome. Negócio fechado, disse Deus. Cuidarei disso nos próximos dias. Ele se virou e saiu do espaço. Então a voz dela soou novamente. Rei demônio, capture-os vivos. Chega de mortes de dragões. Momentos depois, Deus saiu do reino dos dragões, confiante de que tudo estava sob controle. De repente, algo lhe ocorreu. Ele se virou e correu de volta em pânico, mas quando entrou novamente, o espaço estava completamente vazio. Ares franziu a testa. O que há de errado? Aquele era o domínio dela. Não podemos simplesmente voltar a entrar. Deus explodiu, sua voz ecoando pelo vale. Droga! Fui enganado de novo. Ela nunca me deu o verdadeiro elmo do dragão dourado. Logo depois, eles chegaram à aldeia fronteiriça de Jorix. Cidades próximas haviam sido recentemente atacadas por dragões e os rumores se espalhavam como fogo. O medo de ataques de dragões pairava sobre toda a aldeia. Ares levou Deus para a melhor estalagem da cidade. O estalajadeiro zombou no momento em que entraram. De onde vocês saíram rastejando? Vocês acham que camponeses como vocês merecem a suíte de luxo principal? Isso mudou no instante em que Ares mostrou tesouros saqueados da capital real. O estalajadeiro ficou pálido e apressadamente chamou funcionários para servi-los. Nesse momento, um garoto humano veio correndo, tropeçando pelo caminho. Sentiu um leve traço de poder de linhagem dentro dele. O garoto parecia frágil, mas claramente pertencia a uma família de heróis caída. Pela classificação, ele era um rejeitado de rank F, exatamente o tipo que Deus estava procurando. De repente, uma explosão ecoou quando um dragão atacou a vila. O garoto ignorou sua própria segurança e pediu para Deus se esconder. Deus permaneceu imóvel, encarando-o. Deixe-me ajudá-lo a se tornar um herói. Aceite minha oferta e você ganhará riqueza e fama inimagináveis. Seu rótulo de rejeitado desaparecerá. Recuse e você perderá sua única chance. Um rank F nunca consegue realmente empunhar a espada. Diante da pressão esmagadora de Deus, o garoto hesitou. Ele não queria uma vida sem sentido. Por favor, me ajude a me tornar um herói. Eu farei qualquer coisa. Se necessário, oferecerei até minha alma. A determinação do garoto agradou Deus. Ele imediatamente invocou um contrato demoníaco. O garoto deve obedecer a todas as ordens. Qualquer riqueza ou honra obtida só poderia ser compartilhada com permissão. Nenhuma objeção permitida. Olhando para os termos descaradamente injustos, o garoto hesitou. Mas quando viu as palavras riqueza e honra, ele gritou seu nome sem hesitação. Jack, perfeito. Deus sorriu e apontou para o dragão. Então vamos começar capturando aquela coisa. Ares o avisou, um humano normal não pode capturar um dragão. Deus pensou rápido. Então você cuida da captura. Assim que você lidar com ele, jogue-o na frente do Jack. Ele só precisa balançar uma arma algumas vezes. Todos acreditarão que ele é o herói que derrotou o dragão. Ares franziu a testa, mas todos sabem que Jack é de rank F. Você será suspeito. Deus sorriu para Jack, então vamos dar a ele uma repaginada. Ele rasgou as roupas de Jack e colocou uma cápsula de metal sobre sua cabeça. Assim, o herói do elmo quente nasceu. Mesmo assim, Jack não tinha confiança. Deus o encarou nos olhos. Imagine isto. O que você está segurando é a chave para a riqueza e a glória. Derrote o dragão e o sucesso será seu. O coração de Jack encheu-se de excitação como se ele realmente possuísse um poder esmagador. Talvez este fosse o despertar do seu sangue de herói. Deus sorriu com desdém. Vai, Pikachu. Jack correu em direção ao dragão como um cachorrinho obediente. Enquanto isso, Ares estava no topo da torre da igreja. Com um único movimento, ele jogou fora seu manto. Inúmeros braços se manifestaram de seu corpo. Ele saltou e apareceu atrás do dragão. Um agarrão, seus braços perfuraram direto o corpo dele. Em um instante, o coração do dragão foi capturado. Então, criaturas grotescas e gosmentas saíram. Esta devia ser a magia estranha que a deusa dragão mencionou. As criaturas controlavam o dragão completamente, mas não o suficiente para parar a mão direita do rei demônio. Braços se enrolaram firmemente nos bigodes do dragão. Outro alcançou diretamente seu coração. O dragão perdeu toda a mobilidade e caiu em direção ao chão. As criaturas gosmentas subiram pelos braços de Ares em direção à sua cabeça. Elas estavam tentando tomar conta de seu corpo. Ares as enfrentou de frente. Enquanto isso, o corpo do dragão caía cada vez mais perto do chão. Ares murmurou um encantamento. Seus braços se transformaram em lâminas, retalhando os tentáculos. Ao mesmo tempo, ele agarrou as criaturas presas à sua cabeça.
Não importava o quão forte ele puxasse, o parasita nojento se recusava a se soltar. Enquanto isso, Jack já havia assumido uma postura enquanto o corpo massivo do dragão se aproximava. Ele se lembrou das palavras de seu pai na infância. Não importa o que os outros digam, você é um herói sagrado descendente da família Olobish. Eu acredito que você se tornará aquele que matará o rei demônio. Jack desferiu o golpe mais forte de sua vida. Ao mesmo tempo, um brilho frio passou pelos olhos de Deus. O corpo do dragão desabou com um estrondo trovejante. E nesse mesmo instante, Ares expurgou completamente as criaturas repulsivas. A vila explodiu em aplausos. O herói derrotou o dragão. Um salvador enviado por Deus nos salvou. Jack ficou quase sobrecarregado pela adoração. Deus silenciosamente o incentivou a sair de vista. Jack fugiu de uma vez. Ares estava no topo da cruz da igreja em ruínas. Runas estranhas se espalhando por metade de seu rosto. Parecia que eles haviam retornado. Um ser que poderia apagar nações com um aceno de mão. No entanto, em vez de planejar a destruição do mundo, ele se perguntava se demônios e humanos poderiam ter filhos. Quando Deus perguntou, Ares sorriu com orgulho. Meu senhor finalmente cresceu e demonstrou interesse. Deus corou e se apressou para corrigi-lo. Ares apenas riu. Claro, demônios podem ter filhos com humanos. A gravidez acontece quase instantaneamente. Os olhos de Deus brilharam. Então Ares começou uma palestra fisiológica completa. Completamente perplexo, Deus o interrompeu. Desde que você esteja disposto, qualquer tipo de contato pode causar gravidez. Por exemplo, o contato íntimo tem 99% de chance. Beijar é 50%. Até mesmo dar as mãos não é seguro. Estremeceu. Este corpo foi claramente projetado para a reprodução. Aqueles monstros antigos definitivamente planejaram isso. Mudando de assunto, Ares perguntou sobre o próximo passo de Deus. Deus respondeu com confiança. Vou me tornar um comerciante de armas. Ares explodiu. Você abandonou o reino demoníaco só para vender armas. Seu idiota. Você não entende nada de negócios. Os humanos já estão usando dragões como armas. Se capturarmos dragões vivos, conseguimos escamas e equipamentos de graça. Quando a guerra chegar em 100 anos, faremos uma fortuna. Ares ficou tão furioso com essa grande visão que quase desmaiou em lágrimas, implorando para que Deus acordasse. Sem um rei demônio, não haveria guerra alguma. Deus exibia um sorriso confiante. Tornar-se um comerciante de armas era apenas uma forma de financiar seu plano real. Ele não tinha intenção de continuar sendo um empresário para sempre. Você tem alguma ideia de quão aterrorizante um rei é? Ele disse calmamente. Quando ele observar toda a escuridão e controlar todas as armas do mundo, Ares se iluminou instantaneamente. Como esperado, só você merece ser chamado de o maior rei demônio. Ele imediatamente arrastou Jack, ansioso para procurar locais para a loja deles. Assim que eles saíram, Deus deu um sorriso de canto. Ares era fácil demais de enganar. O objetivo real era óbvio. Primeiro ganhar dinheiro, depois se tornar o maior senhorio deste mundo de fantasia. Com esse pensamento, Deus se deitou preguiçosamente na cama. Ele havia encontrado um herói tolo e uma maneira de imprimir dinheiro. Em breve, ele poderia viver uma vida de puro lazer. No entanto, um vazio estranho permaneceu. Matar todos nesta vila me faria sentir melhor? Uma voz sussurrou em seu ouvido. Mate todos eles. Destrua este mundo. Escravize a humanidade. Transforme o reino humano em um inferno. Só então o ciclo interminável da morte poderá realmente terminar. Deus respondeu secamente, cale a boca. Vou dormir. E ele fechou os olhos. Ao anoitecer, Ares encontrou um prédio decente, embora danificado pelo ataque do dragão. Precisava apenas de pequenos reparos para abrir para o negócio. Ao saber que Jack já havia sido carpinteiro, Deus ficou impressionado. Entregar os reparos a ele significava que o trabalho seria feito rapidamente. Ainda assim, Deus se perguntava, filhos nascidos de uma linhagem de rank F sempre seriam de rank F também? Ares explicou calmamente que as linhagens de heróis eram, na verdade, aleatórias. Até mesmo uma linhagem de rank F poderia produzir um herói de sangue puro de primeira linha. O poder não era herdado, mas a riqueza sim. Famílias que produziram heróis ou santos lendários tinham riquezas que rivalizavam com as dos reis. Com dinheiro, eles poderiam aumentar artificialmente os rankings e as linhagens dos heróis. Então, mesmo que uma família de rank F desse à luz uma criança talentosa, subir nos rankings era quase impossível. Essa verdade enfureceu Deus. Se os rankings dos heróis eram decididos por dinheiro, o que isso fazia da raça demoníaca esmagada pelos chamados heróis falsos? Não importa o mundo, o dinheiro governava tudo. Falando nisso, onde estava o herói deles agora? Jack já havia aberto uma loja de macarrão na beira da estrada. Apesar da devastação da vila, a loja estava lotada. Vendo Deus chegar, Jack apressadamente serviu-lhe uma tigela fumegante de ramen.
Deus nunca tinha visto tal comida antes. Sua boca salivou instantaneamente. Ele devorou em segundos. Até mesmo Ares ficou impressionado com a culinária de Jack. Então uma voz irritada soou. Eu te disse para não comer em espeluncas como esta. É imundo. Jack se desculpou rapidamente, insistindo que não havia moscas. O homem respondeu despejando o macarrão todo em cima de Jack. Ele zombou dele implacavelmente, um perdedor de rank F, bom para nada. A cena enojou Deus. De onde veio essa mosca zumbindo? O homem zombou. Você sabe quem é meu pai? Me chame de mosca de novo e eu te mato. Thaís levantou uma mão antes que qualquer um dos homens pudesse reagir. Uma luz fria brilhou em seus olhos. Com um único aperto, ambos os corpos se contorceram grotescamente. Suas almas foram sugadas diretamente para a palma da mão dele. Qualquer um que desrespeita os heróis que lutam por eles não merece viver. Depois de lidar com os dois homens, Deus voltou a comer como se nada tivesse acontecido. De repente, um bilhete flutuou para dentro de sua tigela. Era uma mensagem do Deus Dragão. Dragões haviam aparecido na cidade Rise. Os olhos de Deus brilharam e ele bateu na mesa. Um cliente VIP acabou de fazer um pedido. Hora de ganhar dinheiro. Vamos. O dragão desceu e, da noite para o dia, o castelo inteiro foi transformado em esculturas de gelo. Os sobreviventes tremiam violentamente no vento congelante, exceto por um homem, sem camisa, gritando que estava insuportavelmente quente. Cada mago estava queimando sua força vital para mantê-lo aquecido. Envolto em uma barreira brilhante, ele xingou alto. Seus idiotas, estão tentando me assar vivo? Vendo isso, Deus passou direto por cima da cabeça dele sem hesitação. As pessoas imediatamente acreditaram que um herói salvador do mundo havia chegado. Mas quando viram os rapazes na frente do veículo, a decepção encheu seus rostos. Apenas um pervertido vestindo nada além de cueca. Após receber a mensagem, Deus correu para a cidade de Rias sem demora. Ao longo do caminho, Jack tremia sem parar. Ele nunca tinha visto nem mesmo um goblin, muito menos um dragão. Seu corpo tremia incontrolavelmente com o pensamento. Ares olhou para ele e disse calmamente, não importa como você se sinta, se o senhor o reconhece como um herói, então durante uma aventura, você é nosso líder. Então, recomponha-se. Embora ditas suavemente, as palavras encheram Jack de confiança. Ao chegar em Rhea, a cidade já estava sob o controle do dragão de gelo. O rei se recusou a organizar a resistência, satisfazendo-se enquanto esgotava os magos para se manter aquecido. Deus demonstrou pouca reação, simplesmente dando algumas instruções a Ares. Ele também ordenou que Jack seguisse a mesma estratégia da última vez para derrotar o dragão. Então ele voltou a dormir. Confiando nessa confiança, Ares prometeu não falhar desta vez. Usando sua experiência passada, Ares cortou o próprio espaço. Num piscar de olhos, ele apareceu acima do dragão. Ele mergulhou direto em direção à lama parasitária. Com impactos estrondosos, o enorme dragão foi esmagado e afundado no chão. Jack, semi-nu, encolheu-se de frio. Mas testemunhar o ataque espetacular de Ares reacendeu seu espírito, devolvendo calor ao seu corpo congelado. Ele correu para encontrar um lugar onde Ares pudesse vê-lo claramente. Naquele momento, Deus atirou-lhe um escudo de madeira. Com um gesto casual, ele adicionou uma barreira protetora. Você não disse que isto pertencia ao seu pai? Tente não morrer tão facilmente. Deus então adormeceu novamente. Jack ficou tão comovido que lágrimas escorreram pelo seu rosto. Com o escudo na mão, ele correu em direção ao centro do castelo. Enquanto isso, Ares e o dragão de gelo se enfrentaram de frente. Os parasitas estavam mais densos do que antes. Os braços de Ares tornaram-se lâminas que os cortavam. No entanto, não importava quantos ele derrubasse, eles continuavam a vir. Sentindo o poder de Ares, os olhos do parasita brilharam em vermelho. O dragão de gelo liberou um sopro devastador de energia. Então saltou para o céu mais uma vez. Num instante, metade do corpo de Ares foi arrancado, mas não foi fatal. Uma enorme mão negra apareceu do nada. Ela se agarrou às presas do dragão. Runas estranhas reapareceram na metade perdida de Ares. 3 braços retorcidos cresceram do seu corpo. Ele deu um chute poderoso direto na cabeça do dragão. Com um rugido horrível, o dragão foi esmagado de volta ao chão. Aquele tamanho era um pesadelo para se lidar. Thaís caminhou em direção ao dragão, um passo de cada vez. A besta parasitada soltava rugidos de agonia. Não podia fazer nada a não ser permanecer sob o controle de outra pessoa. Ares rugiu. Pare aí mesmo. Sua garra atacou novamente, rasgando o parasita. A visão fez Jack tremer de excitação. Comparados às lutas anteriores, os ataques de Ares estavam em um nível completamente diferente. Enfrentando um dragão sozinho, seria ele um herói de rank S? Gritos de alegria irromperam da multidão. Os deuses finalmente atenderam às suas preces. Eles iriam sobreviver.
O rei, no entanto, tremia incontrolavelmente. Se o Sacro Império descobrisse o que aconteceu aqui, sua vida estaria acabada. Os aplausos reacenderam o espírito de luta de Jack. Ele queria se tornar um herói que realmente trouxesse esperança aos outros. Naquele momento, um fraco pedido de ajuda chegou aos seus ouvidos. Dentro de um bloco de gelo congelado, uma criança era fortemente protegida pelos braços de alguém. Por favor, salve-me, herói. Enquanto isso, a batalha entre Ares e o dragão estava longe de terminar. O dragão controlado chicoteou sua cauda enorme, mandando Ares pelos ares. Embora o parasita tivesse sido arrancado, o dragão ainda não havia recuperado os sentidos. Murmurando palavras dracônicas incompreensíveis, ele avançou contra Ares mais uma vez. Enquanto o hospedeiro vivesse, os parasitas continuariam se multiplicando como uma espécie de dragão morto-vivo. Enlouquecido pelos parasitas, o dragão de gelo atacou Ares sem hesitar. Ares permaneceu calmo. Ele murmurou baixinho e inúmeros tentáculos negros surgiram atrás dele. Entrelaçando-se, eles formaram um gigantesco braço negro. Com um único soco esmagador, o corpo maciço do dragão bateu no chão novamente. No momento em que Ares se moveu para tomar o controle completo do dragão, uma rajada de chama gelada saiu de sua boca. Ares mal conseguiu bloqueá-la com o braço. Caso contrário, seu corpo inteiro teria sido aniquilado. Aquele golpe só o enfureceu ainda mais. Seu olhar endureceu. O braço maciço se dividiu em três. Um se agarrou à cabeça do dragão enquanto os outros dois travaram em suas asas. Um rugido agudo e agonizante ecoou. As asas do dragão foram arrancadas pela força bruta. Ares não parou por aí. Os três braços espancaram o dragão implacavelmente como uma rajada de tiros. Todos os presentes ficaram paralisados de choque, convencidos de que estavam testemunhando um lendário herói de rank S. Ao mesmo tempo, Jack se arrastava em direção ao casal congelado, vendo como eles protegeram a criança com seus corpos. Ele tentou quebrar o gelo com sua vassoura, mas nada funcionou. No campo de batalha, o dragão lançou um contra-ataque final desesperado. Uma rajada de sopro de gelo varreu o chão. Desta vez, carregava cada grama do poder restante do dragão, engolindo tudo ao redor. Antes que Jack pudesse reagir, ele e a escultura de gelo foram arremessados para longe e o escudo do rei demônio concedido por Deus se estilhaçou instantaneamente. Ele sobreviveu no final, mas o impacto estilhaçou seus membros em fragmentos congelados. Mesmo assim, ele se recusou a desistir. Quando o choro de uma criança ecoou da neve, Jack se arrastou em direção ao som. Ele talvez não pudesse salvar todos como os outros heróis, mas ele tinha que salvar esta criança. Mas por quanto tempo seu corpo quebrado aguentaria? Enquanto isso, a batalha entre Ares e o dragão havia chegado à sua fase final. Depois de receber o golpe do dragão de frente, a pele que Ares manteve por 20 anos foi completamente destruída. Runas se espalharam por seu corpo, revelando sua verdadeira forma demoníaca. O dragão não parou. Uma rajada de sopro de gelo irrompeu novamente, varrendo a área com energia pura. Sem a proteção do escudo desta vez, Jack realmente sentiu a morte se aproximando. No momento final, ele ainda protegeu a criança com seu próprio corpo. Foi quando a figura finalmente apareceu. Deus olhou para o humano em confusão. Ele não conseguia entender por que a raça demoníaca havia perdido nos últimos 66.500 anos. Os humanos eram tão frágeis quanto velas que poderiam ser apagadas a qualquer momento. No entanto, estavam dispostos a se sacrificar para proteger os outros. Vendo Deus, Jack soube que a criança estava finalmente a salvo. Ele fechou os olhos e perdeu a consciência. Após um tempo desconhecido, Jack acordou sobressaltado na cama. Ele percebeu que estava de volta à sua residência. No momento em que se perguntava por que ainda estava vivo, ficou chocado ao descobrir que seus membros estilhaçados estavam totalmente restaurados. Naquele momento, a voz de Deus veio do andar de baixo. Em algum momento durante a noite, uma pilha de equipamentos se acumulou aos pés de Deus. Jack estava prestes a fazer perguntas, mas Deus apenas sorriu para ele e o incentivou a se levantar e ir trabalhar. Jack não sabia o que tinha acontecido depois, mas sempre que via o rosto de Deus, todas as suas dúvidas desapareciam. E como esperado, Jack continuou a desempenhar o papel de herói. Pobre Ares, sempre o único a atacar na linha de frente. Enquanto isso, o rei demônio deles, Deus, manteve-se fiel à sua natureza, dormindo por onde quer que fosse. Toda vez que derrubavam um dragão, ele de alguma forma desaparecia. Na manhã seguinte, uma enorme pilha de equipamentos aparecia em sua casa. Com o tempo, o trabalho em equipe deles tornou-se cada vez mais afinado. O apelido de herói da cueca matador de dragões espalhou-se por todo o continente. As pessoas aclamavam, afirmando que era um herói enviado por Deus que o salvaria. À medida que o estoque de armas de Deus continuava a crescer, ele se aproximava cada vez mais de seu sonho e hoje marcou a grande inauguração da loja de armas demoníacas. Jack, um herói de rank F, estava nas nuvens.
Era a primeira vez em sua vida que ele via tantas armas e peças de equipamento. Ele parecia completamente perdido. Com um sorriso, Deus disse: "Você fez um ótimo trabalho desta vez. De agora em diante, a loja é sua." Todos não puderam deixar de perguntar: "E quanto a você?" Abriu as mãos. "Você já viu o chefe trabalhar no chão de loja?" Então ele puxou os dois para perto com um sorriso não muito amigável. "Alguma objeção?" Sob essa pressão, os dois só puderam assentir, impotentes. Deus então se virou para Ares. "Vá buscar algo para mim." Momentos depois, um escudo foi colocado bem na frente deles. O escudo foi forjado com escamas de dragão e gemas raras, criado por Hermes, o melhor ferreiro do reino demoníaco. Sua defesa era forte o suficiente para bloquear 3 ou 4 ataques diretos de um rei demônio. Ao ouvir isso, Jack ficou atônito. No segundo seguinte, Deus jogou o escudo para ele casualmente. No momento em que Jack o pegou, seu corpo inteiro sentiu como se tivesse entrado em um mundo diferente. Um globo ocular enorme apareceu de repente. Uma voz ecoou em sua mente: "Meu nome é Cavaleiro da Perdição. De hoje em diante, você é meu mestre." Um clarão de luz se seguiu. A consciência de Jack voltou à realidade. Ele ainda estava atordoado quando Deus acenou com a mão, sinalizando para que ele se preparasse. No instante seguinte, Deus arremessou uma bola de fogo diretamente em Jack. Jack instintivamente levantou o escudo para bloquear. O impacto ainda o mandou pelos ares, explodindo a recém-reformada loja de armas em ruínas. Que tipo de chefe explode a própria loja no dia da inauguração? Ares ficou furioso, enquanto Deus só conseguiu explicar sem jeito que foi um acidente. Naquele momento, Jack rastejou para fora dos escombros, com os olhos brilhando. "Mestre, eu estou realmente bem. Até um matador de dragões de rank S invejaria este escudo." Deus pareceu não se impressionar. Afinal, ele só havia usado 1% de seu poder. "Se você é tão fraco assim, pode ficar com ele. Eu te darei mais equipamentos mais tarde." Jack começou a chorar. Ele nunca imaginou que um dia empunharia um equipamento tão poderoso. Ele abraçou o escudo com força contra o peito. A cena deixou Deus perplexo. Ele não conseguia entender por que Jack estava chorando. As emoções humanas eram realmente complicadas. Mudança de cena. No reino que Deus havia destruído, um bando de saqueadores havia tomado o castelo. A princesa abandonada havia sido reduzida a um brinquedo para a diversão deles. Justo quando estavam se divertindo, uma figura encapuzada entrou casualmente no salão. Ele olhou para a multidão à esquerda e à direita, tratando todos os outros como se nem existissem. Ele murmurou para si mesmo, vindo sozinho dos portões do castelo até aqui. Nenhum sinal de luta. O comportamento estranho enfureceu o líder dos bandidos. Ele latiu: "Quem diabos é você?" O homem puxou o capuz, revelando um cabelo verde vibrante. Sua expressão continuava indiferente. "Continuem. Não se importem comigo." Com isso, ele saltou levemente e aterrissou ao lado do trono. Ele continuou murmurando: "Um golpe, suficiente para atravessar várias montanhas. Um humano pode mesmo fazer isso?" Assustado com o movimento repentino, o líder gritou: "O que estão esperando? Joguem este desgraçado para fora." Os capangas avançaram sobre ele todos de uma vez. O homem de cabelo verde se virou e os avisou calmamente: "Não façam isso. Vocês podem ser baratas, mas suas vidas ainda têm valor, não têm?" As palavras só os deixaram mais irritados, e eles avançaram contra ele como loucos. Com um suspiro, o homem de cabelo verde levantou um único dedo. No instante seguinte, sangue jorrou e membros voaram. Cada atacante perdeu uma perna. O líder entrou em pânico. "Toby, o que você quer?" O homem respondeu friamente: "Os de cima suspeitam que aconteceu aqui algo que não deveria. Estou aqui para investigar. Coopere." Ao ouvir que ele foi enviado pelos de cima, o líder empalideceu. Isso significava o Sacro Império, os representantes de Deus. O homem de cabelo verde continuou a pressionar. "O que aconteceu naquele dia?" "Alguém destruiu o castelo inteiro em um instante. Isso não desaparece sem deixar rastros." "Para onde essa pessoa foi?" Sob a pressão esmagadora que emanava dele, o líder tremeu e balançou a cabeça, dizendo que não sabia, apenas que os comerciantes da cidade chamavam essa pessoa de cabelo branco. Disseram que naquela manhã ele entrou no castelo sozinho, e então uma explosão massiva se seguiu. Ninguém sabia a causa porque qualquer um que soubesse a verdade já estava morto. Depois de ouvir isso, o homem de cabelo verde ficou em silêncio, pensativo. Um longo momento depois, ele finalmente disse: "Obrigado pela informação. Desejo-lhe boa sorte." Quando ele se virou para sair, o líder de repente gritou em frenesi: "Cabelo Branco é o verdadeiro salvador deste mundo. Você não tem ideia de quão monstruosa a tirania deste reino havia se tornado. Cada tijolo deste castelo foi construído sobre o sangue e os ossos dos plebeus.
O Cabelos Brancos foi enviado pelos deuses para se opor ao rei maligno. Ele nos devolveu o castelo que deveria ser nosso, muito melhor do que aqueles nobres que só sabem espremer o povo até secar. O homem de cabelo verde parou. Ele olhou para trás friamente. Belo discurso. Mas se ele é um mensageiro de Deus, é algo para o Sacro Império decidir. Ele estalou os dedos suavemente. No instante seguinte, a cabeça do líder caiu de seu corpo. Em outro lugar, depois de resgatar mais um dragão, Deus e seu grupo finalmente fizeram uma pausa. Deus se sentiu inquieto. Tantos membros da raça dos dragões foram infectados por parasitas. Isso era catastrófico. Como o Deus Dragão, ele não deveria ser capaz de resolver isso rapidamente agindo por si mesmo. Por que confiar isso a outra pessoa? Talvez ele queira entrar neste mundo através de um corpo humano, sugeriu Ares. A explicação ainda não convenceu Deus completamente. Ares também não tinha certeza, mas acreditava que tinha tudo a ver com o arquivo dimensional. Memórias e testemunhos poderiam ser facilmente alterados por magia, mas os registros armazenados no arquivo dimensional não. Isso tornava uma peça-chave de evidência para julgar até mesmo os deuses. A incapacidade do Deus Dragão de agir no reino humano provavelmente se devia ao seu medo de ser registrado lá. Em outras palavras, sua presença aqui era um segredo que não podia ser dito em voz alta. Conversando enquanto caminhavam, Deus e Ares finalmente retornaram à carruagem. Naquele momento, Jack havia desabado no chão de exaustão. Mesmo assim, ele cuidadosamente embrulhou o escudo e o colocou de lado. Deus não entendia, mas Ares explicou que o escudo significava muito para Jack. Jack havia dito até que, assim que se tornasse um herói, planejava passá-lo para seus irmãos mais novos. Deus ainda não conseguia entender bem esse tipo de sentimento, mas disse a Ares para transmitir uma mensagem. Jack não precisava ser tão cuidadoso. Ele compraria outro escudo para os irmãos mais tarde. Com isso, Deus fez Ares levantar Jack para a carruagem. No caminho de volta, Ares perguntou se as mãos e pernas de Jack realmente ficariam bem. Deus disse para ele não se preocupar. Ele também não confiava muito nos médicos do reino demoníaco, mas desta vez, o tratamento parecia ter corrido bem o suficiente. E, no fundo, ele acreditava que Jack poderia um dia se tornar um herói notável. Ares franziu a testa e o advertiu para não dizer algo tão agourento. Se isso acontecesse, os dois seriam forçados a lutar um contra o outro em 20 anos. Deus discordou. Se Jack realmente se tornasse um herói, todos viriam Deus como o aliado mais próximo do herói. As palavras seguintes de Ares destruíram completamente essa ideia. Isso não pode acontecer. Jack não é da primeira geração. Pelas regras deste mundo, os humanos produzem a próxima geração a cada 20 e poucos anos. Isso faz com que a quinta geração seja exatamente 100 anos, o mesmo ano em que um rei demônio nasce. Então, alguém como Jack, da quarta geração, nunca poderá se tornar um herói. Ele apenas soltou uma risada fria. Se essa era a lei deste mundo, então era uma piada completa. Ares então perguntou-lhe seriamente por que ele não queria se tornar o rei demônio, para começo de conversa. Deus virou a cabeça. Não vou te contar. Na verdade, ele mesmo não entendia completamente. Justo quando ele estava perdido em pensamentos, uma explosão violenta ecoou acima. Um dragão enorme estava atacando uma aeronave humana quando eles viram o emblema no casco. Até Ares ficou chocado. Pertencia a uma família que havia produzido quase 100 heróis supremos com a linhagem mais pura entre todos os clãs de sangue puro. Isso instantaneamente despertou o interesse de Deus. Já que eles já haviam se deparado com isso, ele decidiu investigar o que realmente estava acontecendo. No local da queda, um objeto enorme envolto em um pano branco estava sendo arrastado por um grupo de pessoas. O homem gordo que os liderava gritou para seus subordinados terem cuidado. Se danificassem aquilo, perderiam a cabeça. Antes mesmo que suas palavras se assentassem, o dragão que havia atacado antes lançou outro ataque. O homem gordo ordenou apressadamente um contra-ataque. Em um instante, uma tempestade de feitiços mágicos inundou o dragão. O dragão desviou de todos os ataques com facilidade. Então, ele respondeu com uma rajada de sopro de dragão. Justo quando ele torcia seu corpo massivo preparando outro golpe, uma figura apareceu de repente. O homem saltou para cima, usando a cabeça do homem gordo como um trampolim, com nada mais que um golpe casual. O corpo enorme do dragão desabou em uma poça de sangue. Aquele homem era o cavaleiro da família, Volius. Limpe minha espada, limpe o campo de batalha, não deixe nenhum vestígio. Se alguém descobrir, meu pai vai me matar. Sem um segundo olhar, ele se virou para sair. Naquele momento, Deus falou calmamente. É isto que você está procurando? Ele lentamente rasgou o pano, revelando um enorme olho de dragão. Deus franziu a testa. A julgar por ele, não havia sinais de infecção parasitária. A ficha caiu para ele. Não é de admirar que aquele filhote não parava de te perseguir. Esta era a mãe dele.
Humanos e a raça dos dragões não estão em um cessar-fogo agora? Como membros de uma família de heróis, o que exatamente vocês estão tramando? A presença deles imediatamente chamou a atenção de Valios. Ares sussurrou. Por que provocá-lo de propósito? Deus deu uma risadinha. Você não está curioso para saber que tipo de poder uma família de sangue puro realmente tem? Valias nem se deu ao trabalho de olhar para eles. Ele ordenou casualmente ao homem gordo para lidar com eles e continuou andando. Recebendo a ordem, o homem gordo zombou. Não sei quem vocês são, mas viram algo que não deveriam. Deixem suas vidas aqui. Ser ignorado por lixo como este repetidamente levou Deus ao limite. Ele ordenou a Ares que exterminasse todos eles, mas Ares hesitou. Não deveríamos estar fazendo o papel de aliados do herói? Atacar uma família de sangue puro não pareceria estranho? Deus pensou a respeito. Ele tinha razão, mas engolir essa raiva era outra história completamente diferente. Os dois imediatamente começaram uma discussão acalorada. Vendo que eles ainda não o levavam a sério, o homem gordo perdeu a paciência e ordenou que seus homens atacassem. Uma tempestade de magia desabou sobre eles de todas as direções. No segundo seguinte, Deus e Ares já haviam aparecido atrás da multidão, deixando todos olhando incrédulos. No entanto, a discussão deles ainda não tinha acabado. Eles já estão a atacar-nos. Deus irritou-se. Não vais tratar disso? Ares respondeu. Matá-los seria fácil. Mas isso seria mesmo correto? Deus ficou impaciente. Então vai implorar para nos pouparem. Ares abanou a cabeça. Provavelmente é tarde demais. Nós descobrimos o segredo deles. Eles não nos vão deixar sair vivos. Ao vê-los discutir como se mais ninguém existisse, o homem gordo perdeu completamente a paciência. Com um grito furioso, ele ordenou a todos os seus homens que atacassem de uma só vez. Rodeado por todos os lados, Ares soltou um suspiro de desamparo. Eu não queria envolver-me com uma família de sangue puro, mas parece que não temos escolha. Com esse pensamento, ele libertou o sopro demoníaco. Seguiu-se uma explosão estrondosa e os soldados que avançavam na frente foram reduzidos a cinzas. Os homens restantes, no entanto, avançaram sem medo. Um brilho carmesim reluziu nos olhos de Ares. No instante seguinte, carne voou e corpos amontoaram-se. Nesse momento, um soldado imprudente tentou lançar um ataque surpresa. Ares desviou-se calmamente da lâmina que se aproximava. Com um toque do dedo, o sangue na sua mão endureceu numa lâmina afiada como navalha, matando instantaneamente o atacante. Como esperado, murmurou ele, caçar humanos é realmente o maior prazer. O homem gordo na frente já estava encharcado de suor frio. Naquele momento, Valio saltou novamente para cima, usando a cabeça do homem como ponto de apoio. Um golpe de espada desceu dos céus, cortando diretamente na direção deles. O chão onde Ares estava foi pulverizado num instante. No entanto, o ataque não o feriu de todo. A expressão de Valios endureceu. Quem são vocês? Desviando-se do meu golpe com tanta facilidade. Não me digam que são de outra família de sangue puro? Usa a cabeça. Deus zombou. Achas mesmo que todas as pessoas poderosas vêm de uma família de sangue puro? Publicamente ridicularizado, a intenção assassina de Valios aumentou. Então o quê? São dragões? Já não importa. Todas as testemunhas morrem. Deus deu uma risada fria. Matar-me? Isso é impossível. Antes que ele pudesse terminar de falar, Valios congelou ao ver o sorriso no rosto de Deus. Algo no seu interior foi violentamente agitado. Uma luz ofuscante explodiu do seu corpo. O seu poder multiplicou-se várias vezes num instante. A cena deixou Deus momentaneamente confuso. Ele quase pensou que Valios estava a fazer um espetáculo, mas Ares parecia genuinamente chocado. Assim que ele estava prestes a avisá-lo, Valios desapareceu e reapareceu mesmo em frente de Deus. Os seus olhos encontrarão-se e Deus sentiu imediatamente a diferença. Aquela intenção assassina parecia esculpida diretamente nos ossos de Valios. Um único golpe de espada reduziu tudo a pó num raio de dezenas de metros. Mesmo assim, ainda era demasiado lento. Ferir Deus estava fora de questão. Deus zombou dele novamente. Deverias apressar-te. Estou prestes a adormecer. Nesse momento, a voz de Ares soou fraca ao seu lado. Mestre, não deveríamos ir embora agora? Deus pareceu confuso. As coisas estão a ficar interessantes. Por que é que continuas a tentar estragar a minha diversão? Por que é que estás com medo? Ares respondeu sem jeito. Para ser honesto, sim, estou. O seu braço direito já tinha desaparecido. O membro decepado brilhava com uma luz ofuscante. Isso finalmente fez até mesmo Deus parar surpreendido. E no batimento cardíaco seguinte, Valios atacou mais uma vez.